Olá, pessoal! Hoje, então, dando início à nossa aula de assistência de enfermagem ao recém-nascido, na disciplina de materno e infantil, assistência de enfermagem materno e infantil, certo? Então, hoje eu vou abordar um pouquinho com vocês sobre características, atendimento ao recém-nascido, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Vou falar aqui sobre a caracterização e classificação do recém-nascido. Então, a atenção ao recém-nascido, gente, começa na sala de parto, né, com a realização de vários procedimentos que a gente realiza na sala de parto, com o objetivo de assegurar a integridade física desse bebê e prevenir complicações nesses primeiros momentos de vida dele extra-uterina. Então, ele sai, ele tem que se adaptar ao mundo extra-uterino. É essa assistência que a gente presta a ele, tá? Esse processo de assistência vai incluir a análise de duas importantes variáveis. Quais são elas? A idade gestacional, que é o termo que a gente utiliza desde o momento da concepção até o momento do parto. Então, enquanto o bebezinho está lá dentro do útero da mãe, a gente vai se referir à idade gestacional e ao peso. Então, para a gente saber como nós vamos cuidar desse recém-nascido que acabou de chegar ao mundo, na vida extrauterina, nós temos que conhecer a idade gestacional dele, que ele nasceu, e qual o peso dele. Porque essas duas variáveis, elas vão possibilitar a avaliação e a classificação desse recém-nascido. Então, a gente fala que um recém-nascido pré-termo é aquele prematuro, é aquele recém-nascido que nasceu com uma idade gestacional inferior a 37 semanas. O recém-nascido maturo ou termo é aquele recém-nascido que nasceu na idade gestacional adequada para o seu nascimento, ou seja, de 37 semanas até 41 semanas e 6 dias. E o RN pós-maturo ou pós-termo é aquele RN que nasceu tardiamente, ou seja, ele tem uma idade gestacional acima de 42 semanas, tá? A gente avaliou então a idade gestacional. Agora, em relação ao peso, a gente fala que um recém-nascido ele tem baixo peso, isso para um recém-nascido na idade gestacional correta, tá? A termo ou termo. Então, a gente fala que ele tem baixo peso se o peso dele ao nascer é igual ou inferior a 2,5 kg, tá? Muito baixo peso ao nascimento, quando ele tem um peso abaixo de 1.500 gramas. E extremo baixo peso, quando ele tem um peso inferior a 1.000 gramas, tá? Nós utilizamos, pessoal, esses gráficos, né? Gráfico para classificação do recém-nascido, onde a gente vai preencher aqui, nessa coluna, tá? Da vertical, a gente tem o peso e aqui na horizontal a gente tem a idade gestacional. Então, por exemplo, um bebê que nasceu com a idade gestacional de 37 semanas, ele está nessa linha, com um peso de 3 quilos, ó. Então, a gente faz o encontro, né? Ó, 37, eu vou seguindo até chegar em 3 quilos. Ele tá num peso adequado. Essa linha central do meio significa adequalidade do peso. Então, a gente também tem que avaliar a idade gestacional comparado ao peso. É lógico que tem um peso que é compatível com a idade gestacional dele. O que a gente avalia aqui é aquele bebê que nasceu a termo, nasceu com 37 semanas, 38 semanas, certo? Mas ele tem um baixo peso, por exemplo. Então, esse gráfico é muito importante também para aqueles bebezinhos que estão na idade gestacional correta para o nascimento, para avaliar o peso dele. Freitas Martins Lopes, consideram que a maturidade implica capacidade funcional, ou seja, o grau em que os sistemas orgânicos do neonato são capazes de se adaptar às exigências da vida extrauterina, considerando que a idade gestacional relaciona-se mais intimamente à maturidade fetal do que ao peso do nascimento. Então, maturidade fetal significa a capacidade que esse bebezinho tem, quando ele estiver na vida extrauterina, de se adaptar a essa nova realidade que ele se encontra, tá, pessoal? Bom,
E prematuridade? Então, maturidade, nós vimos que a capacidade desse feto, né, desse bebê agora, de todos os seus sistemas se adaptarem à vida extrauterina. Prematuridade, gente, significa a interrupção da gravidez antes que esse feto esteja amadurecido para essa vida extrauterina. Ou seja, ele ainda não tem os seus órgãos, os seus sistemas prontos para se adaptar a essa vida extrauterina. Então, o grau de imaturidade dos diversos sistemas vai influenciar diretamente na evolução dessa criança. Vai dificultar mais ainda, né, a adaptação dela ao meio externo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, considera-se prematuro todo recém-nascido com menos de 37 semanas, independente do peso dele ao nascer. Então, nasceu com menos de 37 semanas, ele é prematuro, tá? O limite inferior de prematuridade ainda não possui uma idade gestacional definida, que vai variar de 20 a 28 semanas, tá? Mas ainda não tem nada muito definido. A avaliação de risco perinatal, qual que é a importância disso? Ela visa antecipar a possibilidade de problemas, de complicações frequentes, né? Problemas clínicos, por exemplo, detectar anomalia congênita, não aparente, e o prognóstico do crescimento e desenvolvimento. Então, quando a gente faz essa avaliação de risco, por isso que a mulher tem que ser acompanhada no pré-natal, para ver como esse feto está se desenvolvendo, para a gente já prever e já constatar e saber como lidar com esse bebê após o nascimento, diante dessas dificuldades que ele já apresenta enquanto vida intrauterina, tá? O recém-nascido prematuro, gente, com peso entre 1.250 e 1.500 gramas, estima-se que tenha 90% de sobrevida. O recém-nascido prematuro com peso entre 750 gramas e 1.000 gramas, a taxa de sobrevida é de aproximadamente 60%. Então, a possibilidade de sobrevivência do recém-nascido extremamente prematuro, com peso ao nascer menor que 750 gramas e idade gestacional de 25 semanas, pode chegar a 20%. Isso é uma estimativa, conforme dados colhidos, né? Não significa que é via de regra para todos os bebês, mas através desses estudos a gente tem condições de ter uma estimativa de chance de sobrevida de cada recém-nascido de acordo com a sua idade gestacional e peso ao nascer.